Então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sala Privada. Hoje vamos ter um programa muito interessante. Já era aqui um tema que tanto eu como a Isabel falávamos muitas vezes, que gostávamos de trazer aqui, e hoje vamos, obviamente, falar dele, mas temos connosco uma convidada, a doutora Cristina Maia Costa, que é médica de Medicina Geral e Familiar no Porto. Olá, Certíssimo. Muito boa noite. Olá, muito boa noite. Obrigada, antes de mais, É um prazer. por aceitar o nosso convite. Isabel, vamos levantar então aqui o véu sobre aquilo que vamos falar hoje. Sim, hoje então um tema que realmente já temos puxado várias vezes e nunca o abordamos, que é a sexualidade na terceira idade. Percebermos como é que ela ocorre na terceira idade, não é? Quais são as dificuldades que surgem tanto nos homens como nas mulheres. E deixarmos aqui numa reta mais final do programa algumas dicas de como as pessoas podem realmente potenciar a vivência da sexualidade nesta fase da vida, que é uma fase tão bonita e em que há tanta disponibilidade para desfrutar da vida, não é? Por isso, focarmos aqui e certamente muitos ouvintes que nos vão estar a ouvir vão se identificar com muitas destas questões e esperemos também que coloquem em prática muitas das dicas que vamos partilhar. Isso sim, e falarmos daquilo que muitas vezes aqui as duas conversamos, o facto de hoje em dia, quando se quer abordar este tema, as pessoas acham-se um bocado estranho. As pessoas falam até aos mais novos, não é? Porque se calhar os mais velhos sentem aquele pouco à vontade, provavelmente, e quando estamos a falar de pessoas que estão em situações, alguns viúvos, não é? E o facto de depois de terem ou gostarem até de reiniciar a sua vida com mais alguém, de poder aqui ter uma outra dificuldade em fazê-lo, e depois as pessoas mais novas não se sentirem à vontade de falar do sexo na terceira idade, que é uma coisa, tem que ser uma coisa normal, não é? Claro que sim, e eu acho que tudo isso começa por as pessoas muitas vezes nem conseguirem diferenciar o que é o sexo e o que é a sexualidade. Exatamente, acho que era tão um bocadinho básico, por aí. sim, era muito por aí até que eu gostaria de iniciar, e até utilizando aqui a definição da Organização Mundial de Saúde, que define realmente a sexualidade como uma energia que nos motiva a procurar o amor, o contacto, a ternura, a intimidade, e que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. Ou seja, esta sexualidade é ser sensual e ao mesmo tempo sexual, não é só o ato sexual em si. Exatamente. Isso é demasiado limitador, não é? Para descrever o que é a sexualidade. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso influencia também a nossa saúde física e mental, não é? Sem dúvida. E daí pelo hoje, facto, não é? Exatamente, e pelo facto de estamos com uma idadezinha a mais, não quer dizer que Claro que sim. não é? Não possamos vivenciar essas coisas boas. Porque temos todo o direito, não é? De desfrutar de uma vida que nos traga satisfação física e mental e relacional, não é? Eu acho que isso é extremamente fundamental, é fundamental para o bem-estar das pessoas, não é? É fundamental. Doutora Cristina, ainda é um tabu, podemos chamar assim, falar um bocadinho desta questão da sexualidade na terceira idade? É assim, quem neste momento tem uma terceira idade, que será acima dos 65 anos, teve uma puberdade e uma infância muito reprimida a nível sexual, nunca foram ensinados, descobriram tudo sozinhos, portanto, nunca falaram sobre sexualidade desde que nasceram, basicamente. É engraçado porque há doentes que andam connosco 20, 30 anos e esses já têm mais à vontade ao fim de algum tempo quando têm problemas. A minha experiência, apesar dos livros não dizerem isso, a minha experiência é que os homens falam mais facilmente que as mulheres. Porquê? Porque muitas vezes a parte física não está a 100%. E eles querem que esteja. Exato. E hoje em dia, com a informação, sobretudo com os nossos computadores, e onde está a informação às vezes não será a melhor, existem tantas formas de melhorar a performance física, sobretudo masculina, que eles muitas vezes compram coisas, às vezes sentem-se mal, compram remédios que não deviam ser de venda livre, e portanto vêm-nos muitas vezes questionar porque ou não correu bem, ou sentiram-se mal, e portanto falam connosco mais abertamente. As mulheres continuam a ser um grande, grande tabu. As mulheres acham que foram feitas para ser mães e que depois da sua maternidade e sobretudo depois da sua menopausa não têm necessidade de ter mais vida sexual. Eu acho que elas não querem tanto ter sexo, mas sim querem ter uma sexualidade boa, ou seja, querem miminhos, ternuras, carinhos. Às vezes os homens não estão para aí virados. Porquê?
porque saem de manhã, chegam à noite e, portanto, as mulheres têm sempre muito que fazer, muitas vezes estão muito cansadas e, portanto, não estão assim tão disponíveis para elas como elas gostariam. Os homens, de facto, a parte física para eles é fundamental. A testosterona naquela cabeça é muito, muito, muito preocupante. Ou seja, com o aumento da idade, a diminuição da testosterona, de facto, faz com que tenham menos líbido, tenham menos ereção, tenham menos vontade, e isso preocupa-os muito porque o homem é sobretudo sexual. Exatamente. Não é tão de carícias e mimos, mas sim é fundamentalmente sexual. E, portanto, isso leva-nos muitas vezes a que eles falem connosco. Agora, eu acho que esta geração, dos anos que nasceu nos anos 70, 80, quando chegar aos 65 anos vai ser muito mais aberta, porque já tem uma informação desde a adolescência sobre a vida sexual. Inclusive, nós agora abrimos a televisão e há muito para esclarecer, muitos... coisas televisivas, de rádio, que vão informando de alguma forma estes adolescentes ou estes adultos de agora. E, portanto, eu penso que daqui a uns anos isto vai mudar muito. E nós vamos ter que estar muito bem preparados para ter algumas respostas que nos vão questionar. Neste momento, é o que eu digo, é mais... ainda é muito tabu e, portanto, os doentes muitas vezes falam entre eles. Vão muito, como eu disse, ao Dr. Google. Dr. Google e tentam, de alguma maneira, resolver a situação por aí. Por exemplo, a venda de alguns fármacos para a disfunção erétil é imensa e muitas vezes off-label, ou seja, nem sequer temos para Infarmed estudos da quantidade de fármacos que vêm, por exemplo, do estrangeiro via net. Sim, exatamente. Que às vezes é muito preocupante, porque perigoso, em algumas super doenças perigoso. Cardiovasculares de alguns homens não deve ser tomado e, portanto, com risco muito grande para aparecimento de novas doenças. Portanto, cautela. Se puderem falar com os médicos, era ideal. Exatamente, que é isso que nós falamos aqui em todos os nossos programas, não é? Desta questão de sentir à vontade para conversar com um médico de família ou um especialista que achar necessário para a área que for, mas para que tire essas dúvidas, porque realmente nós temos muito aquela mania do vou ao Dr. Google e deixa lá ver o que é que diz. Realmente eu sinto a mesma coisa, se calhar tenho o mesmo problema, não é? Exatamente. E contamos isto de uma forma e geral, essas páginas não é? muitas vezes já fazem até publicidade aos tais medicamentos, não é? E é quase só fazer um clique e o medicamento passar para casa. Está em casa. A questão depois da interação até com outros fármacos que estejam a tomar às vezes é muito preocupante. Exatamente. Claro, certeza que será um risco muito grande em alguns casos, sem dúvida. Esta questão que a doutora Cristina referiu aqui dos homens, principalmente serem os homens, faz realmente muito sentido por o homem ser um ser muito mais sexual do que as mulheres, e porque isto depois também os faz questionar todas as suas competências enquanto pessoa, enquanto homem, não é? Para o homem é importante funcionar, ser viril, não é? Virilidade masculina. Exatamente. E quando começa a sentir um decréscimo nas suas capacidades ao nível da sexualidade, seja logo na parte do desejo, seja ao nível da disfunção eréctil, falo questionar muitas coisas, falo questionar-se enquanto homem, não é? Sim, a sua masculinidade, a sua masculinidade, o quanto ainda sou homem, onde está o meu vigor, não é? Aquele vigor que eu tinha da juventude. Enquanto que para as mulheres realmente a sexualidade foi sempre um extra que esteve ali, nunca foi algo tão importante na vida delas. Mas concordo com a opinião da doutora Cristina para as mulheres que estão hoje nos 65 e 75, porque acho que a nossa geração, porque eu me considero que nos 70, não é? Nasci nos anos 70, já vejo as coisas de outra forma, aliás. Claro, acho que a intenção no futuro é que tudo esteja a funcionar em pleno até ao máximo que se conseguir. E que as mulheres valorizem, claro, exatamente, e que as mulheres cada vez mais tudo. Valorizem a importância de terem uma vida sexual satisfatória, não é? E funcional. Como forma também de fortalecer os laços afetivos, as relações que tenham, não é? Eu acho que isso é realmente importante. Agora, é importante nós tentarmos então hoje chegar aqui a estes ouvintes e perceberem que podem realmente, junto de um profissional de saúde, encontrar resposta a alguns dos problemas que têm e desta forma melhorar os seus relacionamentos, não é? Mesmo havendo limitações físicas que impeçam o ato sexual, a sexualidade é muito mais do que isto, é muito mais do que o mero ato sexual.
Acho que é mesmo por aí que devemos seguir aqui esta nossa conversa, de perceberem mesmo isso, a questão da sexualidade, que é muito mais que o ato sexual e que não pode ser esse o impedimento para que a pessoa não tenha uma vida feliz ao lado de alguém, não é? Até ao fim dos dias. Até porque, e tu tivestes há pouco tempo, acho eu, tivestes num colóquio, numa apresentação qualquer, sim, não é? Muito interessante, e viestes com umas... Estive numa conferência internacional que exatamente. houve no Porto no mês de março, no início do mês de março, aliás, no final do mês de fevereiro, Sim. desculpem, e em que falamos realmente sobre a sexualidade na terceira idade, mas até já num contexto LGBTI, ou seja, Sim. de lésbicas desculpem, lésbicas, bissexuais, transexuais, LGBT. Exato. Agora, e homossexuais, E homossexuais. peço desculpa, estava mesmo a dar um bloqueio agora. E realmente houve uma questão que eu até ouvi lá levantada na conferência que foi completamente pertinente, porque se nós pensarmos na terceira idade, há muitas pessoas que estão institucionalizadas. Exatamente. E não existe grande ou quase nenhuma abertura dos profissionais que lidam diretamente. Estamos agora a tentar dar estes passos, não é? Mas não existe ainda muita abertura dos profissionais que lidam diretamente com estes idosos institucionalizados para que haja vivência da sexualidade, não é? Com companheiros que ainda tenham, ou entre eles, porque muitos dos idosos já estarão viúvos, não é? E estão institucionalizados. E existe amor na terceira idade, não é? Existe paixão, existe todo este interesse na terceira idade. E uma questão que foi levantada na conferência foi que estamos preocupados até já com esta integração de uma comunidade LGBT nestas instituições, quando nestas instituições nem sequer existe, por exemplo, cama de casal nos quartos, não é? Exatamente. Isso, Quando por não acaso era existe mesmo sequer, aí que quando eu nem queria... sequer é permitido que um casal heterossexual tenha momentos de intimidade, porque as camas são individuais, não é suposto as pessoas deitarem-se ao lado uma da outra a acariciarem-se, porque a cama é individual, não é? Portanto, estão a falhar ainda questões muito básicas que afetam a vida dos idosos e que fazem com que as pessoas na terceira idade se sintam excluídas se sintam quase impossibilitadas de viver esta sexualidade. Não é? Sim, achar que, pronto, olha, é o fim da linha agora, não é? Não tenho que ter... Claro. Mas o que é certo é que ainda se vai conhecendo e vendo e tendo e sabendo de casos de pessoas que se conhecem depois numa instituição, num lar, e que se apaixonam, e que voltam a casar aos 80, e eu acho isso o máximo, sem dúvida alguma. Sim, sem dúvida. Mas era um bocadinho aquilo que a doutora há bocadinho estava a dizer, de chegarmos a esta fase, estarmos a falar desta questão da sexualidade e perceber que condições... não é? Que existe para isso, não é? Em toda a sua... Falamos das instituições e não só, não é? Sim, há há muitos idosos a viverem em casa dos é? filhos, Exatamente. por exemplo, em que sentem que perderam alguma privacidade, não é? Se quiserem, se entretanto se apaixonarem por uma mulher que também está viúva, por exemplo, não é? Que facilidade é que eles vão ter de a levar para casa dos filhos, não é? Exatamente. E terem momentos de intimidade com ela, não é? Por exemplo. Ou sentarem-se no sofá a trocarem umas carícias e a verem um programa de televisão. Não é? Isto é quase um voltar à adolescência, não é? E na adolescência até é mais fácil, não é? Na adolescência Exatamente, é mais fácil. portanto é um bocadinho isto, não é? Até que ponto é que a nossa sociedade também está aberta e receptiva a que esta questão aconteça? Não está. Ainda não está. Aliás, nós temos algumas queixas de alguns cuidadores de pessoas idosas, exatamente por isso. Muitas vezes os mais idosos querem abraçar os cuidadores, querem, sobretudo, cuidadoras. Quando fazem higiene, muitas vezes têm uma ereção e ficam muito aflitos. Claro. E os filhos, sobretudo os filhos, não encaram isto de maneira saudável. E, portanto, pedem-nos sempre para a gente os tratar, para que eles não tenham essas atitudes, quando são coisas perfeitamente normais. Claro. É a libido deles. E, portanto, eles têm direito de a ter. Muitos deles já estão institucionalizados há algum tempo e alguém lhes dá uns mimos e, portanto, é normal. Claro. E, de facto, quererem os abraços e quererem os beijinhos e pedirem. E então acham que eles, de facto, não estão bem psiquiatricamente e que, portanto, querem medicamentos para que isto não volte a acontecer.
Porquê? Porque, de facto, os filhos também não encaram que a sexualidade dos pais se mantém, não é? E é como disse a doutora Isabel, quando são casais institucionalizados, muitas vezes eles estão separados, às vezes mais do que uma pessoa numa mesma enfermaria ou Exatamente. um quarto, como queiram chamar, e, portanto, não pode haver nenhum tipo de intimidade, o que é uma frustração enorme, não é? Exatamente. Eu acho que se de facto lhes fosse proporcionado, eu não digo que seja um sexo ativo enorme, não, mas os mimos, umas carícias, os estarem juntos, muitas vezes melhoraria a toma, sobretudo, de antidepressivos e de ansiolíticos. Sem dúvida. Porque falta-lhes essa parte do carinho que não existe, sobretudo em instituições. Tal como agora acontece muito, filhos que perderam a casa por desemprego, que voltam novamente para a casa dos pais. Isso limita tudo, porque eles já tinham os seus rituais que perdem novamente com a vinda dos netos, dos filhos, das noras, ou vice-versa. Exatamente. E, portanto, perde-se um bocadinho do saudável que tinham a relação a dois. Já estavam habituados a estar a dois, quando querem almoçar, almoçam, quando querem jantar, jantam, voltam outra vez as regras, voltam outra vez a não poder fazer barulho. Pronto, e isto muda tudo em relação à vida harmoniosa, muitas vezes, que os idosos tinham. E eles vêm muitas vezes dizer: doutora, eu agora, só ao fim de semana, quando os meus filhos vão dar uma volta, é que eu posso estar com a minha mulher, porque a gente tem medo que a cama estale, porque nós... Conta-nos muito isto, é muito engraçado. E, portanto, temos muita vergonha, os nossos netos são pequenos, são crianças de 7 anos e tal, não podemos estar abraçadinhos porque eles acham estranho, e, portanto, mudámos novamente tudo para pior. Isso é uma perda de privacidade. Completamente. E triste ao fim e ao cabo. E uma perda de direitos, no fundo, de direitos que foram conquistados com idade adulta, não é? E que de repente são retirados porque atingem outra fase da idade adulta, mas não deixam de ser adultos, não é? Como é que perdem direitos? Exatamente. Infelizmente, pela visão da sociedade, as pessoas na terceira idade sofrem uma perda enorme de vários direitos. Sim, sem dúvida. E há pessoas muito, muito bem conservadas, quer física, quer psicologicamente, e que, portanto, estão perfeitamente bem para poderem amar o outro e, portanto, sem problema nenhum. Muitos, de facto, ficam viúvos e querem ter novas relações e novos contactos, e muitas vezes isto é muito limitante, não é? Até porque, quando eu vejo este problema das crises internacionais de economia, estes idosos muitas vezes tiveram que também prescindir dos seus ordenados para alimentar toda a gente, e, portanto, deixam de poder ir almoçar fora com um parceiro, de ir a um cinema, de ir a um teatro. Isto tudo influencia imenso na atividade sexual e na harmonia dos nossos idosos. E, portanto, por isso é que eu digo... talvez daqui a uns anos largos isto seja mais bem compreendido. Neste momento, sobretudo os familiares próximos têm muita dificuldade em entender um pai com 70 e muitos anos, 80 anos, que queira ter uma namorada, queira sair, queira ir a um cinema, tem muita dificuldade, mas nós temos que perceber isso, porque cada vez vivemos mais. Exatamente, a esperança de vida aumenta. Exatamente, eu já tenho doentes com 105 anos. Não é? E bem, que ainda são autónomos. Portanto, temos que pensar que isto é uma coisa normal, natural, e que temos que dar espaço. E temos que aprender todos. Sem os dúvida. Pais, os cuidadores, os profissionais de saúde, que muitas vezes também não falam porque não sabem o que é um dizer, não é? E tem que haver mais formação nesta área. Para muito bem mais. de toda a sociedade. E sim, é um bocadinho aquilo que estávamos a dizer, voltando um bocadinho à questão dos idosos que vão para instituições, destas instituições também começarem a ter noção que as pessoas vão para ali não é fim da linha. Para muitos não é fim da linha. Aliás, eu conheço pessoas que quando vão para uma instituição até ganham vida. Porquê? Porque convivem com mais pessoas, falam, enquanto se calhar estavam em casa com os filhos sozinhos, não é? O dia todo, os filhos vão trabalhar, ficavam sozinhos a ver televisão, é a única companhia, não é? Claro. E não tinham interação com ninguém, e depois, quando tomam a decisão, da maior parte das vezes super difícil, nós sabemos que sim, mas depois acabam por... mas afinal, eu aqui estou bem, porque tenho amigos, pessoas da mesma idade, com quem a gente conversa, e até ganham outra vitalidade. Imensos casos que eu conheço assim. Portanto, pensar que nesta altura e nessas situações, portanto, recorrem às instituições e que acham que, pronto, ok, ao fim da linha, agora vais ficar aí à espera da tua hora, não é? E impedi-los
de poderem viver... Ser felizes, que é um bocadinho isso, não é? Porque o amor é como tu dizes, acontece a qualquer momento, ao virar da esquina, não é? Claro que sim, sem dúvida. É um bocadinho isso. Estarmos a falar aqui desta questão. Nós vamos fazer aqui o programa sem interrupções, que era isso que eu te queria dizer há bocado. Porque acho que é um tipo de conversa que vai assim fluindo e sem dúvida alguma era aqui um tema que várias vezes tínhamos falado e que hoje em dia, apesar da opinião aqui da doutora Cristina, se falar pouco e de não haver resposta para esta questão, e esperemos sim que daqui a uns anos seja efetivamente mais fácil e que seja um assunto perfeitamente natural, mas o que é certo é que não acontece. Quais são como profissional, quais são as maiores preocupações quando alguém nesta situação vem falar consigo? Que tipo de questões é que se levanta na questão da intimidade do casal? Já falamos na questão da automedicação, que nem sempre é boa, mas questões mais preocupantes é que... É assim, em relação ao sexo feminino, de facto há alguma série de doenças que podem ser tratadas para melhorar tudo, ou seja, uma mulher na menopausa muitas vezes necessita de alguns complementos, por exemplo, para tratamento, por exemplo, da secura vaginal, por causa das dores ósseas, esteve muito em voga a terapêutica de substituição hormonal, que neste momento estamos não tão à vontade, porque ao fim de alguns anos percebemos que havia alguns riscos, sobretudo de carcinomas que são mediados por hormonas e, portanto, serão contraindicados esse tipo de tratamentos, mas existe uma série de lubrificantes, de gel, que podem, de facto, melhorar este problema, ou contornar este problema. As dores ósseas são sempre muito complicadas, porque a partir dos 65 anos, muitas vezes, e em Portugal nestas idades ainda não há a ideia de que o exercício físico é importante, sobretudo para a locomoção, e portanto, muitas vezes as doentes têm muita dificuldade a nível osteoarticular e, portanto, também podemos melhorar aí um bocadinho. Em relação aos homens, de facto, a disfunção erétil e ejaculação precoce é um tema muito abordado. E os doentes dizem uma coisa muito engraçada: eu agora já não satisfaço a minha senhora. Exatamente, lá está, satisfazer. Exatamente. Eles não falam deles. Não eu venho aqui conversar consigo porque eu já não satisfaço a minha senhora. Exatamente. Porque eu não tenho ereção ou tenho uma ejaculação precoce e, portanto, não tenho... Mas é engraçado que estes temas começam a aparecer cada vez mais cedo, certo? Eu penso que a correria em que andamos, o stress em que andamos, leva muito a que isto aconteça. Sem dúvida. E depois existem alguma série de medicamentos, por exemplo, os antihipertensores, e cada vez temos tensões altas mais cedo, porque comemos mal, porque fumamos, porque não fazemos exercício, porque não levamos uma vida saudável e começamos agora a medicar doentes com 40 anos... 45, 50, pronto. E que nos queixam e que dizem que não tomam porque, de facto, têm menos líbido, têm menos rigidez peniana e, portanto, não querem. Portanto, temos que ir tratando e, de facto, mas essa causa, os homens têm sempre muito desejo. E é assim, tanto mais conforme foi a adolescência deles. Se nós perguntarmos um senhor que vai... 60 anos, como é que foi, ou 65, como é que foi a sua adolescência? Se foi uma adolescência muito morna, ele vai ter uma sexualidade morna. Se for uma adolescência muito ativa, ele não se conforma de maneira nenhuma a ter uma sexualidade menos ativa. E então, muitas vezes a gente diz, mas é assim... Há mimos, há carinhos, há outro tipo de sexualidade que pode ser feita. Doutora, eu não me contento com isso. Lamento, mas eu não me contento com isso. E, portanto, arranje-me aí coisas. A gente ouve falar de tanta coisa. Arranje-me qualquer coisinha porque eu tenho que satisfazer-me e tenho que satisfazer a minha namorada ou a minha mulher, ou seja, quem for. E, portanto, isso é muito engraçado. E, de facto, já existem uma série de coisas, desde que bem usadas. Exatamente. Por exemplo, em relação, aos medicamentos crónicos, podemos de vez em quando ir treinando, bem, este não dá, vamos tentar aquele, e de facto cada vez mais
a parte científica dos médicos e quem faz este tipo de terapêutica está com atenção em relação a isso. Porque nós cada vez vivemos mais. Exatamente, e temos Não que é? ter essa E noção. não podemos castrar as pessoas de tudo o que é normal, não é? Exatamente. Pronto. Não podemos ter um doente muito bem controlado, por exemplo, a nível cardíaco, a nível de tensões, seja o que for, e depois não ser capaz de dar 2 passos ou não ser Exatamente. capaz de ter uma sexualidade ativa. Isso não é vida. Claro. E, portanto, cada vez mais medicamos melhor, menos e melhor, para tentar que a parte fisiológica normal se mantenha. Exatamente. Não podemos tentar tudo ao mesmo tempo para que o doente viva até aos 100 anos, mas sem graça nenhuma. Exatamente. Sem qualidade Pois, de vida nenhuma. Claro. Sem Não é? dúvida, que é um bocadinho isso. Gostei da expressão do sem graça nenhuma, porque realmente se ouve, não é? Que me adianta a mim ser uma pessoa aqui saudável, a caixa funciona bem, não sei o quê, E o depois, resto? e o resto, não é? Acho que é um bocadinho isso. Mas a mulher, a questão da mulher, acho que, e quando a mulher entra na menopausa, acho que quebra muito mais do que o homem, não é? Não sei se é a minha, se estou Nem correta. Depende muito da sexualidade dela também. Exato. Se ela foi uma mulher que sempre teve muito prazer, se foi uma mulher que sempre gostou, muitas vezes quando tem essa quebra vai-nos procurar. Exato. E vai-nos dizer assim, eu agora não me apetece tanto, porquê? Eu tenho alguma dor de penetração porque estou mais seca, porquê? E nós podemos ajudar. Claro que em relação à libido, nas mulheres não temos muitas alternativas, não é? Pronto. Eu acho que tem que os preliminares ser um bocadinho mais longos, haver mais estimulação por parte do parceiro e depois chegam lá. Agora é preciso haver este ensinamento também em relação ao outro. Ao segundo elemento do casal. Também acontece muitas vezes com o homem. Não tem tanta libido, mas se as mulheres estiverem mais disponíveis para os mimos, para os preliminares, as coisas chegam lá. É preciso haver uma nova etapa da sexualidade desta gente, ou seja, destas pessoas. Tem que ter mais tempo, mais disponibilidade. Se assim não for, se for tudo às 3 pancadas, não há satisfação. Sim, até Claro. porque estou numa fase da vida deles em que o que mais têm é tempo. Claro, Não tem é? mais Aquelas disponibilidade para pessoas que- investir, não é? exatamente. Para estar mais tempo a investir no momento do contacto, não é? Do contacto sexual. Sem dúvida que tem que ser cultivado, tal como dizia a Exatamente. doutora Cristina, eu acho que sim, tem que ser, mas lá está, para dar resposta às necessidades de ambos, que eu acho que isto é importante, que os casais consigam falar sobre quais são as necessidades de cada um. Para uma mulher vai ser sempre importante que haja esta parte dos mimos, mesmo que para o homem isto não seja o mais importante e totalmente satisfatório. Para ele conseguir também ter a sua satisfação, se calhar também vai ter que dar de si e dar satisfação à sua parceira, dando-lhe estes mimos que ela tanto precisa, para então também depois poder receber a satisfação que ele procura, não é? E se calhar até mostrar à mulher novas formas de satisfação, e não interessa se estão numa terceira idade, e a ideia que nós também já referimos num outro programa, já estou muito velha para isso, não vou estar vou estar agora a sentir prazer quando nunca tive assim grande prazer. Por que não, não é? Por que não experimentarem novas formas de se estimularem um ao outro, novas formas de se entregarem um ao outro para conseguirem ter esta satisfação? Eu acho que sim, acho que há sempre muito a descobrir, eu acho que pode haver realmente ainda muito a descobrir, e não é porque já estão com mais de 65 anos que já é tarde para descobrirem seja o que for. Eu acho que não há idade limite para se descobrir seja o que for, não é? Exatamente. E era um bocadinho que falávamos há bocadinho, a questão do ano em que se viveu. Acho que se calhar as mulheres eram um bocadinho mais, não é? Não podiam. Os homens, sim, acho que sempre tiveram essa liberdade de poder ser namoradeiros e tal. As mulheres já não era bem assim, não é? E depois isto Sim, também se muitas reflete. vezes iam completamente virgem para o casamento e às Exatamente. vezes era um desastre a seguir, não é? Porque de facto as Exatamente. pessoas não se conheciam, não sabiam nada e numa noite tinham que dar tudo, quer dizer, às vezes era muito complicado, quer dizer, muito. Tenho E era histórias uma- muito engraçadas das doentes me contarem, exatamente. Doutora, eu ia ceguinha, eu casei-me completamente ceguinha em relação a estes. A minha mãe nunca me falou, nunca ninguém me disse nada, o pouco que eu aprendi foi com as minhas colegas de escola e, portanto, eu ia cheia de terror para a primeira noite. E, de facto, isto mostra logo que as pessoas vão muito, Exatamente. muito presas e não vão nada soltas e, portanto, esta sexualidade vai ter que ser adquirida devagarinho. E quando há qualquer contrariedade, as pessoas desistem, não é? Portanto, isto tem muito a ver com o que se passou para trás. Está muito marcado nas Muito. mulheres. Muito. Até porque a maior parte das mulheres, se calhar o marido foi o primeiro e único homem, Sim, sim. não é? E depois acham que
padrão que é aquele, não é? E que Claro. não conseguem mais do que aquilo. Quando eu digo conseguem mais do que aquilo, o prazer mais do que aquele normal que estão a ter e se calhar numa terceira idade, havendo a hipótese de E conhecer nunca outra tomam pessoa. a primeira, sei lá, a primeira mudança, nunca é delas. Ou seja, é assim que ele quer, é assim que eu faço. Dizem Exato. muito isto. Eu às vezes até gostava que fosse de outra forma, ou que fosse diferente, mas não sou capaz de lhe pedir. Pois, lá está. Porque senão ele diz, onde é que aprendeste isso? Como é que tu sabes isso? Pois. Dramático. Lá está. É Não é? muito complicado. Muitas é muito vezes isso vale a complicado. pena ter uma consulta a dois. Sem dúvida. É E muito. dizer assim, são casados há 40 anos, 50 anos, se eram muito felizes, porque é que não o são agora? Porque é que não experimentam outras coisas? Porque é que não vão passar um fim de semana fora em que tudo é diferente? Porque é que não experimentam coisas diferentes? Às vezes há ali um clique e dizem, não é que correu bem? Não é que soube bem? Exatamente. E, portanto, às vezes são pequeninas coisas que não passam sequer pela área farmacêutica ou de Exatamente. fármacos, mas é a disponibilidade das pessoas, que muitas vezes as mulheres não tiveram, porque muitas vezes engravidavam logo a seguir ao casamento e depois vinham os filhos e o trabalho E tudo. e a casa e tal, e, portanto, era sempre uma coisa deixada lá para trás. E, portanto, tenho feito muito desses conselhos a doentes que nos procuram porque não têm motivação e, de facto, vão melhorando. E a doutora Isabel sabe melhor que eu que, por exemplo, terapia do casal é fundamental nestes casos. Claro que sim. Porque sem eles não dúvida. sabem falar um com o outro. Muitas vezes não há uma palavra durante o ato sexual. Verdade. Não é? As pessoas, às escuras, não Sim, sabem, não se permitem ver. ver. Exatamente. Porquê? Não é? Se até os animaizinhos gostam, como eu digo. Doutora, Porque não? Exatamente. Também eu dessa expressão. Mas é verdade, nós falamos verdade, muito sim, nisso. sim. Nós falamos muito nisso. Aliás, aproveitando um bocadinho até para ir buscarmos um dos temas dos últimos programas, que foi na questão da resposta sexual feminina, não é? Quando a mulher que vai com aquela ideia de que se não atingir o orgasmo não adianta, e depois o que dizia aqui a Isabel, que às vezes em consulta de casal provoca para que se conheçam, para que se toquem, para que conversem, sim. para que experimentem coisas novas, porque não é só, lá está, não é só o sexo em si, atingir Claro. o orgasmo naquele momento, mas é o momento que se vive, não é? Não, é fundamental que a abordagem seja feita em casal, porque individualmente estamos sempre muito mais limitados, não conseguimos fazer passar a mensagem a outro elemento do casal. Sim, porque eu em consulta vai posso dizer permitir, tudo o que não é? quero, mas depois não digo ao meu parceiro, e isso Claro. vale zero, não é? Claro, por isso, Nesta para questão. potenciarmos os resultados, neste caso, a terapia de casal faz sentido com o casal e a terapia sexual faz sentido que venha o casal para resolver uma questão da sexualidade, estando os dois comprometidos, não é? A dar o máximo que conseguirem para ultrapassarem a dificuldade que surge. Existe realmente aqui e há bocado a doutora Cristina estava a dizer isto e é algo que eu vejo também bastante em consulta e em casal. As mulheres não falam realmente, até podem pensar, se calhar isto de outra forma até me dava outro prazer, mas não sugerem, acabam por se sentir muito elementos muito passivos, muito submissos na relação, em que se é alguma coisa da nossa vida sexual, então ele que toma a iniciativa, porque isso é responsabilidade do homem, não é minha. Até me vai ficar mal, não é? Socialmente e perante a imagem que ele tem de mim, ser eu a sugerir alguma coisa. O que é que ele vai pensar, não é? Lá está. Vai pensar que se calhar andei a ver coisas, a pesquisar coisas, ou que falei sobre este assunto com alguém, não é? Isto, estamos a falar de mulheres de outra geração, não é? Exatamente. Mas sim, isso... Mas é um motivo isso acontece, é verdade. para castrar ali qualquer coisa, não é? Completamente, De poder ter completamente. esse à vontade e se poder permitir a que a relação seja mais prazerosa e não é porque não tenho à vontade para dizer, Exatamente. Mas ainda assim, atenção que até podemos estar aqui, isto pode ser tudo mera especulação desta mulher, não é? De que o homem vai pensar desta forma e se calhar até não vai, não é? Sim, até vai gostar de Se ter... calhar até vai gostar da sugestão que a Sugestão, companheira sim, sim. deu, não é? Por isso é sempre fica sempre a dúvida no ar se ele vai estar ou não receptivo às sugestões, se ele vai encará-las como algo negativo e como a mulher sendo mais promíscua e andando à procura de coisas estranhas, não é? Ou se até vai pensar, olha, boa ideia, realmente acho que sim, acho que podíamos experimentar e se calhar vai ser melhor para os dois, não é? Mas é um risco que uma mulher corre, mas se sente que não há abertura do companheiro, porque não procurarem ajuda juntos e realmente num ambiente de terapia de E casal. deixar a responsabilidade ao profissional para sugerir. Para levantar não é? essas questões Foi e o para doutor que sugerir, disse. não é? Foi o doutor que disse, não Por é? exemplo. E não tem mal nenhum. Não Claro é? que Acho não. que é um bocadinho isso. Mas lá está.
A questão, voltamos sempre ao mesmo, não é? Hoje em dia não há abertura, não estamos preparados, não há, esta questão da sexualidade ainda é muito, muito tabu, mas que realmente acho que nas próximas gerações tudo será diferente, e acho que é mesmo por aí. Mas sabermos que se pode essencialmente ajudar estas pessoas que estão nesta fase da vida a não pensarem que é o fim da linha, mas saberem que realmente isto é tão natural e que se devem dar-se a esse prazer, não é? Que se devem amar, não é? Que devem desfrutar cada minuto, não é? Da melhor forma aliás, da forma que pretenderem, não é? Porque não estando a desrespeitar o outro nem ninguém, estão a usufruir de um direito que é deles, não é? Desde que nasceram, neste caso, não é? Portanto, não concordo que as pessoas sintam que já acabaram para isto, que já não faz sentido, não é? Porque faz todo sentido. E agora que ainda há mais disponibilidade para, exatamente. Não é? E procurar falar ajuda, sim. Sim, e falar mesmo em contexto familiar. E quem nos está a ouvir, e com certeza que estarão muitos ouvintes que estão nesta situação, é aquilo que falávamos há bocado, às vezes os filhos terem que partilhar a casa e acaba-se um bocadinho aqui a esta privacidade que se possa ter, mas os filhos também perceberem que os pais não morreram ainda, não é? Que estão ali, não é? Fazer um bocadinho... Eu faço um bocadinho esse trabalho, acho que nós Isabel, já falamos muito as duas nesta questão, não só em programa, mas quando estamos aqui a preparar os programas, de eu fazer questão de que os meus filhos percebam que meus filhos, que é natural, e que os meus filhos vão crescer e vão ter a família deles, e o meu marido é a minha família, é o meu companheiro, aquele com quem eu vou estar sempre, portanto, e eu tenho que adoro estar no sofá, como te disse, vemos um filmezinho, amarradinhos, isso tudo, e os meus filhos veem aquilo, têm que encarar aquilo de uma forma super natural, porque é assim. Mas hoje a nova geração, eu acho que sim. E eles acham o máximo. Eu disse, então, mas preferiam o quê? Que tivesse o pai de um lado e a mãe no outro, ninguém falasse para ninguém, olá, tudo bem? Não, têm que perceber que existe este laço afetivo, não é? Exatamente. Que vocês têm interesse um pelo outro, que gostam um do outro, que nutrem esta relação. Não é? Este nutrir da relação, que eu acho que é fundamental ser expresso. Exatamente, não é? E é fundamental se cultivar isto, que percebam, porque mais tarde nós estamos aqui a falar deste tema e das pessoas estarem em casa. Ai, Deus me livre, não é? Deus me livre fazer isso em frente aos meus filhos, aos meus netos, estar aqui a dar abraços e... Não é? Porque se viveu numa geração diferente que não se permitiam esse tipo de coisas. Eu recordo de ter um casal amigo dos meus pais, que infelizmente ela já não está cá entre nós, mas eu achava o máximo aquilo, porque como casal, e mesmo quando nós lá em casa, davam-se ao carinho, sempre abraçados, sempre a beijo, e passava por ela, dava-lhe uma sapatada no ralo, eu achava aquilo fantástico. Pô, isto é muito à frente, achava aquilo muito à frente, achava-se, pai, quando for eu era novinha, não é? 10 aninhos, achava aquilo, disse, quando for eu gostava de ser assim, de ter esta vontade perante... E é um bocadinho isso, mas outros casais não se davam a isso, não, Deus me livre, não era? Era uma coisa que era impensável, esse tipo de intimidade, quanto mais em frente a pessoas, claro. não é? Portanto, é um bocadinho isso, mudar a mentalidade, sim, não é? Rapidamente. É tão importante mudarmos de mentalidade, porque senão vamos estar aqui a dar um fim de vida muito triste àqueles que já deram tanto, não é? Sem dúvida, mas lá está, uma forma de mudarmos mentalidades não é só com as nossas ações agora junto das nossas famílias e com esta construção que estamos a fazer também socialmente, mas também o que ainda podemos fazer pelos idosos que já temos cá, sim, não é? Pelas pessoas, eu estou a dizer idosos, mas pronto, pessoas de terceira idade, até me custa considerar uma pessoa de 65 anos, 66 cheios de vitalidade, que vemos aí. Completamente, não estão, muito bem. Estão bem, sem dúvida. Por isso, pessoas que estão na terceira idade neste momento, que ainda têm tanto para viver, não devemos desistir de lhes proporcionar toda esta experiência, não é? De poderem estar próximos, ser calorosos uns com os outros, não é? E expressar esta sexualidade com toda a naturalidade possível, não é? E sem que haja estes preconceitos sociais e todos estes mitos à volta da sexualidade como algo que já nem deveria existir, não é? Que eu acho que é completamente errado. Exatamente. E então, os senhores dos lares, vejam lá essa questão das camas individuais, não é? Porque é um bocadinho isso, as pessoas vão para um lar e é como se fossem para uma enfermaria do hospital. Se pudessem levar a cama deles, era fundamental. Por exemplo. Onde sempre dormiram.
Era Exato. fantástico, não é? Mas isso, lá está, esses espaços têm que ser dados e é como tu Claro. dizes, é agora. Porque nós temos a população, lá está, com Muito idade, envelhecida, mas não é? ainda Mas jovem. muito E válida, mentalmente não é? jovem e válida, lá está. E achar que, opá, pronto, ok, agora estou aqui sozinho. Claro. Até tenho uma pessoa que eu até gosto de estar, mas depois não há o resto, não é? Claro. Não se permite, não temos essas condições, infelizmente. Minhas queridas, o tempo voa, é verdade. Estamos mesmo aqui no final. Convidava aqui a doutora Cristina em jeito de fecho, para fecharmos aqui este nosso assunto, que havia ainda tanto para dizer, obviamente, e ainda há tanto para fazer nesta questão. Foi um prazer ter estado aqui este bocadinho convosco. O que eu peço é a todos aqueles doentes que acham que a sua sexualidade não está como eles gostariam, que procurem ajuda junto dos seus médicos de família, de quem se acharem à vontade, serão sempre bem recebidos. Há algumas soluções que nós podemos ajudar, que nós podemos tentar combater alguns mitos. Se puder vir o casal, tanto melhor, mas não deixem de não ser felizes. Sejam felizes, porque é fundamental. A gente não sabe quando é que morre e, portanto, até lá temos que ser o mais felizes que a gente possa ser na Terra. Portanto, lá no além não sei como é que vai ser, mas pelo menos cá já existe algumas coisas que nós podemos modificar e para dar uma boa vida a estas pessoas com mais de 65 anos. Sem dúvida, muito obrigada, foi um prazer enorme Muito tê-la cá obrigada. connosco. Ok, muito Foi obrigada. sem dúvida alguma uma conversa muito interessante. Isabel, nós marcamos encontro para a semana. Tá, muito obrigada, então. Até para a semana. Até para a Adeus, semana. boa noite.